Olá a todas e todos, esta é a 13ª aula em regime de ensino remoto emergencial da disciplina História da Filosofia Contemporânea, primeiro semestre letivo de 2020. Na aula de hoje nós vamos fazer uma recapitulação com vistas à prova que vai se realizar na próxima quinta-feira, dia 8, do material visto até aqui. Esse material corresponde basicamente às contribuições filosóficas de Frege, Moore, Russell e Wittgenstein. Então, na aula de hoje eu vou apresentar uma recapitulação geral, sim, não entrando mais nos detalhes, mas simplesmente recapitulando os pontos mais importantes desse percurso e reservando a aula de terça-feira para responder perguntas. Eu espero que até lá muitas perguntas me cheguem, seja via os comentários no YouTube, seja via os e-mails da sala de aula virtual. Ok. Nosso ponto de partida, portanto, é Frege. Tá? E o ponto de partida para entender Frege, para compreender todo o projeto lógico-filosófico dele, é compreender o programa logicista. O que era o programa logicista para a aritmética? A tentativa de demonstrar que a aritmética não tem nenhum conteúdo extralógico. Na prática, isso significa dizer que todos os teoremas da aritmética podem ser demonstrados a partir de um conjunto de axiomas que tem conteúdo puramente lógico. Axiomas que não contêm noções aritméticas, noções como zero, número, sucessor e assim por diante. Nada disso. Tá? Frege identifica essa tarefa, provar que a aritmética não tem nenhum conteúdo extralógico, com a seguinte caracterização do projeto: demonstrar que as proposições aritméticas são, contrariamente ao que Kant pensava, analíticas e não sintéticas. O Frege entende por analítico uma proposição que pode ser demonstrada utilizando-se apenas de leis lógicas gerais e definições. Sintética é uma proposição para cuja demonstração a gente depende de alguma outra coisa, de algum outro princípio fundamental. Por exemplo, para falar de biologia, eu preciso de alguma caracterização do que seja um organismo. Para fazer física, eu preciso de alguma caracterização do que constitui a matéria e assim por diante. A ideia é que na aritmética não há isso. Só na aritmética. Frege nunca estendeu o programa logicista para além da aritmética, contrariamente ao que fará mais tarde Bertrand Russell, que tem um programa logicista muito mais ambicioso, que compreende a totalidade do conhecimento matemático. Tá? Bom, muito bem. Para que esse projeto pudesse ser demonstrado, ele tem uma intuição motivadora. Qual é a intuição que motiva o projeto de Frege? Grosso modo, a ideia de que tudo que é pensável é contável. Então, todo objeto em que eu posso pensar é um objeto que eu posso enumerar. Trate-se de um objeto real ou imaginário, de um objeto concreto ou abstrato e assim por diante. O Frege dá o exemplo, por exemplo, se eu tomo assim, Deus, um anjo, um homem e um movimento que somados são 4, eu tenho 4 objetos, ainda que eles sejam de naturezas completamente diferentes. Então, um pouco importante da natureza metafísica dos objetos, na medida em que eles podem ser pensados, eles podem ser contados. Bom, isso é intuição. Isso por si não equivale à prova de coisíssima nenhuma, e Frege sabia muito bem. Provar que as proposições da aritmética são analíticas e não sintéticas é concretamente derivar as proposições da aritmética de um conjunto de premissas puramente lógicas, de leis gerais da lógica. Bom, isso é exatamente o que Frege empreendeu fazer e durante 20 anos foi aquilo que se ocupou em fazer. Esse é o projeto que está contido nas Leis Fundamentais da Aritmética, obra em 2 volumes que Frege publicou entre 1890 e 1902. Ele empreendia assim pela primeira vez, porque era fundamental para executar esse projeto, era fundamental atentar para a seguinte questão: como é que uma proposição aritmética é provada? Então, isso supõe atentar, empreender uma análise do raciocínio matemático. Ora bem, um ponto que não é distintivo da atitude de Frege perante esse problema, mas de boa parte dos lógicos da primeira metade do século XIX, havia um sentimento
cada vez mais pronunciado de que a lógica tradicional, a silogística aristotélica, não estava preparada para dar conta satisfatoriamente do raciocínio matemático. Essa queixa a gente encontra em vários lógicos da primeira metade do século XIX, em Schröder, em Boole, em Peirce, em De Morgan. Tá? A ideia é que, por alguma razão que não está suficientemente caracterizada para todos eles, a silogística não dá conta do raciocínio matemático. O problema desses lógicos todos é que eles estão insatisfeitos com a silogística aristotélica, mas eles não têm a menor ideia do que é preciso pôr no lugar. E, de fato, o primeiro filósofo que tem uma noção clara do que pôr no lugar da silogística aristotélica é Frege. O problema fundamental aqui consiste no fato de que a silogística dá conta exclusivamente de raciocínios envolvendo predicados monádicos, isto é, predicados com um único lugar de argumento. E o raciocínio matemático, em troca, é essencialmente raciocínio envolvendo relações, portanto, predicados diádicos, triádicos, tetrádicos e assim por diante. E o que a lógica aristotélica não dá conta satisfatoriamente são relações. Aqui é um exemplo clássico de De Morgan. De Morgan dá um exemplo, em 1830, em On Syllogism, de uma inferência que é manifestamente válida, cuja validade, todavia, não se pode representar na silogística aristotélica. O exemplo de De Morgan é o seguinte: toda vaca é um animal. Logo, toda cabeça de vaca é uma cabeça de animal. Isto é evidentemente válido. No entanto, como a lógica aristotélica trata ser cabeça de vaca como um predicado monádico, e do mesmo modo ser cabeça de animal, se a gente tenta regimentar na silogística aristotélica isso aí, o que sai? Todo A é B, logo todo C é D. E isso não é válido. Tá? Se em troca eu reconheço que ser cabeça D é um predicado diádico, X é cabeça de Y, então aí sim, com o cálculo de predicados, a gente demonstra facilmente essa inferência. Mas para isso nós precisamos ter um cálculo de predicados. Nós hoje temos, mas temos graças a Frege. E Frege, em 1879, protagoniza a revolução mais radical que aconteceu na lógica, em toda a história da lógica, essencialmente porque introduz o cálculo de predicados. Aqui é notável, pouco mais de 10 anos antes, na Crítica da Razão Pura, Kant dizia que a lógica veio ao mundo com Aristóteles já pronta e acabada. E a prova disso é que em 2000 anos ninguém sentiu a necessidade de introduzir nenhuma modificação na lógica. Muito bem, nem 10 anos se passaram e Frege faz uma revolução radical, abandonando a lógica aristotélica e introduzindo uma outra lógica. Vejam bem, não é que a silogística seja simplesmente jogada na lata de lixo, ela permanece, mas ela é um fragmento do sistema de Frege. A silogística é o cálculo de predicados monádicos. Se eu tenho um cálculo de predicados, que dá conta de predicados de quaisquer número de argumentos, então isso a forciori dá conta dos predicados com um argumento. E aí cabe inteira a silogística aristotélica como cálculo de predicados monádicos. Para introduzir isso aí, Frege teve que fazer duas distinções que a lógica nunca tinha feito. A primeira, ele distinguiu predicação de quantificação. Ele distinguiu dizer X é vermelho, ou Sócrates é ateniense, de quantificar dizendo todo homem é mortal. Sócrates é mortal é uma predicação singular. Acerca de um indivíduo, nós dizemos que ele está na extensão de um conceito. Agora, todo homem é mortal, embora tenha a forma gramatical sujeito e predicado, não é logicamente dessa forma. Ela está dizendo que todo indivíduo que cai na extensão do conceito de homem, cai também na extensão do conceito de mortal, ou, para falar como Frege, que o conceito de homem está subordinado ao conceito de mortal. Então, distingue-se, em primeiro lugar, predicação e quantificação. A quantificação é predicação também, mas é predicação de ordem superior. Se Moby Dick é uma baleia, é uma predicação de primeira ordem, existem baleias, é uma predicação de segunda ordem. O quantificador é um predicado de segunda ordem, que diz do predicado de primeira ordem ser baleia que a sua extensão não é vazia. É assim que, como diz Frege, a existência se assemelha ao número. De fato, a predicação de existência não é outra coisa senão a negação do número zero. Isso é,
Quando eu digo existem baleias, eu digo que o número das baleias é diferente de 0. Tá? Então, duas distinções fundamentais. A distinção entre predicação e quantificação e a distinção entre subsunção e subordinação. Aqui, vejam bem, Frege distingue estar um objeto subsumido sobre um conceito e estar um conceito subordinado ao outro, mas assinala também que a relação mais fundamental dessas duas é a subsunção. Porque se eu digo que todo homem é mortal, portanto que o conceito de homem está subordinado ao conceito de mortal, o que eu estou dizendo é que tudo que está subsumido sobre o conceito de homem está subsumido sobre o conceito de mortal. Eu explico a subordinação em termos de subsunção. Para generalizar inteiramente essa análise, Frege tem o cuidado de abandonar na sua terminologia, no seu léxico, as noções gramaticais de sujeito e predicado e substituir pelas noções tomadas de empréstimo da matemática de função e argumento. Por que ele não quer usar as noções de sujeito e predicado? Porque, do ponto de vista gramatical, Sócrates é ateniense e todo homem é mortal tem a mesma forma gramatical. Na primeira, o sujeito é Sócrates, o predicado é ser mortal. Na segunda, o sujeito é todo homem e o predicado é ser mortal. Então, no lugar disso, Frege toma de empréstimo a distinção aritmética, matemática em geral, entre função e argumento. O que é uma função? É um sinal que tem um lugar vazio que precisa ser preenchido. É uma indicação incompleta, indeterminada de alguma coisa. Então, por exemplo, seja a função aritmética x na 2. Isso por si só não designa nenhum número, mas isso tem valores diferentes, portanto designa números diferentes para diferentes argumentos. Para x igual a 2, o valor do argumento é 4. Para x igual a 3, o valor do argumento é 9. Para x igual a 4, o valor é 16. Para x igual a 5, o valor é 25. Para x igual a 6, o valor é 36 e assim por diante. Agora, do mesmo modo, para Frege, conceitos tomam argumentos diferentes e têm valores diferentes. Mas o que é o valor de um conceito? É um valor de verdade. Noção que Frege introduz pela primeira vez na história da lógica. Então, por exemplo, para a função x é ateniense, para o argumento Sócrates nós temos o valor verdadeiro. Para Platão temos o valor verdadeiro. Para Aristóteles temos o valor falso. Aristóteles não era ateniense, era macedônio. Então, Frege pode generalizar e dizer um conceito é uma função de um argumento cujo valor é sempre um valor de verdade. E uma relação é uma função de mais de um argumento cujo valor é um valor de verdade. Tá? Então, o Russell costumava dizer, depois disso, em vários escritos de divulgação, que a velha lógica, a lógica aristotélica, era uma lógica da forma sujeito-predicado. E que a nova lógica, introduzida por Frege e desenvolvida por ele, era uma lógica das relações. Isso não está errado, mas passa ao largo do fato de que, a rigor, ao introduzir uma lógica das relações, o que nós estamos fazendo é generalizar a forma sujeito-predicado. Nós temos agora que há predicados com mais de um lugar de argumento. Então, o que Frege de fato introduziu foi uma forma sujeito-predicado generalizada para predicados de qualquer aridade, isso é para predicados de 1, 2, 3, N argumentos. Tá? Tais como funções, e isso motiva a tratar predicados como funções. Predicados são conceitos, e conceitos são essencialmente predicativos. Só podem ocorrer como predicados. Frege concorda inteiramente com a definição kantiana. Um conceito é um predicado de um juízo possível. Conceitos, de modo geral, são predicados de juízos possíveis. Agora bem, a natureza predicativa dos conceitos se expressa nisso, que é a sua incompletude. Tá? O conceito tem um lugar vazio para ser preenchido, e essa é a distinção fundamental entre conceitos e objetos. Objetos são subsistentes por si mesmos, não são incompletos. Conceitos são essencialmente insaturados ou incompletos, requerem preenchimento. Bom, isso motivou uma objeção da parte de Beno Kerry, que disse, bem, espera um pouquinho, Frege diz que um conceito nunca pode ser um objeto, mas isso é falso. Veja-se o seguinte exemplo. O conceito cavalo é um conceito facilmente adquirido. Claramente nós temos aí um objeto do qual predicamos verdadeiramente ser um conceito facilmente adquirido. Resposta de Frege, o conceito cavalo não é um conceito.
Isso soa como contradição e mostra os limites, segundo Frege, da linguagem, da capacidade expressiva da nossa linguagem. Mas isso é literalmente verdadeiro. Isso é, se a expressão, o conceito cavalo, tal como ocorre no exemplo de Benguerre, designa um objeto, então é falso dizer desse objeto que ele é um conceito, a fortiori que ele é um conceito facilmente adquirido. Se fosse um conceito, ele poderia ocorrer predicativamente. Mas vejam bem, se eu tomo o cavalo de Alexandre da Macedônia, por exemplo, digo bucéfalo é um cavalo, isso é bem formado. Mas se eu disser bucéfalo ou conceito cavalo, isso está mal formado. O que mostra que o conceito cavalo não é um predicado. Designa um objeto, e é desse objeto que nós dizemos que é um conceito facilmente adquirido e dizemos falsamente que é um conceito facilmente adquirido, porque não é um conceito, a fortiori não é um conceito facilmente adquirido. Que objeto é esse que não é o conceito cavalo? O Frege não diz com todas as letras da sua resposta a Benguerre, mas qualquer exame mais atento das ideias de Frege só pode dar uma resposta a isso aí. Nós estamos falando da extensão conceitual. A extensão de um conceito é um objeto complexo, é um objeto composto de um certo número de objetos. Por exemplo, a extensão do conceito cavalo é a classe dos cavalos. Ora, o conjunto dos cavalos não é um cavalo, mas também não é um conceito. O conjunto dos cavalos não é um conceito facilmente adquirido. Então, se o que a expressão o conceito cavalo designa é a extensão do conceito, então claramente é falso dizer da extensão do conceito que ela é um conceito, a fortiori que é um conceito facilmente adquirido. Questão que emerge agora, como é possível falar de conceitos? A resposta de Frege é: eu posso falar de conceitos desde que eu preserve o seu caráter de conceitos. Isso é, que eu preserve a sua função predicativa. Assim, se eu digo, por exemplo, que existem ornitorrincos, eu estou dizendo que existe um X tal que X é ornitorrinco. Isso é uma predicação acerca de um conceito. Eu estou dizendo do conceito de ornitorrinco que a sua extensão não é vazia. É uma predicação acerca de um conceito porque o ornitorrinco está ocorrendo em posição predicativa aqui. A forma dessa afirmação que eu faço é: para algum x é f de x. Então eu tenho f de x, eu tenho o predicado ocorrendo predicativamente. E agora eu posso sobre ele fazer predicação. Então é possível fazer predicações acerca de conceitos desde que preservada a natureza predicativa dos conceitos. Bom, isso fecha em linhas muito gerais o que nós vimos acerca de Frege. O próximo passo é, Frege foi o precursor da filosofia analítica, mas não é o iniciador de nenhum movimento filosófico, ele não tem continuadores imediatos. O primeiro filósofo que a gente pode, com justiça, caracterizar como um discípulo de Frege, um continuador de Frege, vai ser Wittgenstein 20 anos depois. Não, nesse meio tempo nós temos Moore. Moore, em 1898, proferiu em Cambridge uma conferência intitulada A Natureza do Juízo. Nessa conferência, Moore empreende um acerto de contas com a teoria do juízo da tradição idealista britânica. O que é a tradição idealista britânica é o resultado da recepção no ambiente filosófico britânico da tradição constituída pelo idealismo alemão. Isso é, a tradição filosófica que começa com Kant e continua com Fichte, Schelling e Hegel. E na Inglaterra vai prosseguir com Thomas Hill Green, Francis Herbert Bradley, Bernard Bosanquet e John MacTaggart, Alice MacTaggart. Para os idealistas, essa é a sua tese mais fundamental. Toda experiência é essencialmente judicativa ou proposicional. A ideia deles é que nós não temos a menor noção do que é algo ser um objeto de uma experiência, se não tivermos a noção do que seja algo ser o objeto de um juízo possível. Tudo que nos é dado na experiência nos é dado através de conceitos que categorizam o que é dado e dão forma a uma experiência que por si mesma é informe. Para usar uma imagem de um filósofo britânico contemporâneo, Michael Williams, a tese fundamental do idealismo é que a experiência vem sempre legendada. Tem sempre subtítulos, legendas que dizem o que está acontecendo ali. O mero conteúdo sensorial da experiência sensível, as impressões visuais, auditivas, tácteis e assim por diante, não é ainda um conteúdo de experiência nenhuma. Bom, na análise de Moore, o que está acontecendo aí é uma seríssima confusão entre duas coisas muito diferentes.
O idealista está confundindo as condições da verdade de um juízo, ser um juízo verdadeiro ou falso, com as condições do assentimento a esse juízo, as condições para a gente que estão envolvidas em você pensar que isso é verdadeiro ou falso. Se eu penso que a Terra é um satélite do Sol, então é preciso distinguir aí ser verdadeiro ou falso que a Terra é um satélite do Sol, e estar eu, Paulo, justificado a pensar que a Terra é um satélite do Sol. Na análise de Moore, o idealismo confunde as duas ordens de condições e tem a pretensão abusiva de derivar a caracterização do valor de verdade de um juízo de considerações sobre as condições sob as quais nós tomamos um juízo como verdadeiro. Segue-se a tese aberrante de que proposições podem se tornar verdadeiras pelo fato de serem acreditadas. Isso parece uma caricatura brutal, mas é exatamente como Moore, e mais tarde, seguindo Moore, Russell, caracterizam a filosofia de Kant, por exemplo. Você pega as provas dos juízos sintéticos a priori, na analítica dos princípios da crítica da razão pura. Eu citei lá Kant mostrando que, bem, nós não podemos pensar que não é verdadeiro que todo evento tem uma causa. Segue-se que isso é verdadeiro. E o ponto de Moore não se segue coisíssima nenhuma. Ainda que nós estejamos universalmente todos nós compelidos a tomar uma proposição por verdadeira, ainda assim ela pode ser falsa. E das condições do conhecimento humano, nada se segue para as condições da verdade daquilo que nós, do juízo que nós pretendemos conhecer. Então há um defeito constitutivo e originário na teoria idealista do juízo que é preciso ser rejeitado. Esse defeito tem uma consequência que Moore aponta imediatamente, que é a usurpação da metafísica pela teoria do conhecimento. A teoria da verdade do idealismo britânico, ao invés de ser uma teoria metafísica, é uma teoria epistemológica. É verdadeiro aquilo que eu estou justificado a afirmar e é falso aquilo que eu não tenho justificação para afirmar. Isso é a teoria idealista. É uma amálgama, portanto, entre verdade e assentimento, que resulta ser uma amálgama ou melhor, uma canibalização, uma absorção sem resíduo da metafísica pela teoria do conhecimento. Bom, a nova teoria do juízo que Moore opõe a isso envolve o que a gente poderia chamar, de um modo geral, como um retorno a Platão. Isso essa tese de que todo juízo é uma expressão das capacidades ativas, espontâneas do entendimento. Moore opõe a ideia de que todo juízo repousa sobre uma forma de cognição que é puramente receptiva ou passiva, que não é proposicional, que não é discursiva, que não é conceitual, e que consiste na apreensão direta, não proposicional, não discursiva, não conceitual, que nós fazemos dos constituintes do juízo. Quando eu vejo vermelho, essa experiência é uma experiência que não é conceitual, não é proposicional. Ao ver que algo é vermelho, eu não estou julgando que isso é vermelho, eu vejo vermelho. Eu vejo vermelho, isso não é um juízo ainda de que algo é vermelho ou falso. O juízo pode ser verdadeiro ou falso. O objeto que eu tomo por vermelho pode ser branco e estar sob o efeito de um truque de iluminação com luz vermelha em cima. Mas que a minha experiência de ver vermelho, isso é incontroverso. A experiência ela própria não tem valor de verdade. Apenas juízos acerca da experiência terão. Tá? Então, a nova teoria tem como tese fundamental que todo juízo repousa sobre um conhecimento não proposicional, não judicativo, que é a apreensão direta, que o professor vai chamar conhecimento por contato, dos constituintes do juízo. E esse conhecimento direto, acusativo, por contato, é mais fundamental que o conhecimento judicativo, proposicional, conceitual, conhecimento por descrição. Emerge daí uma nova imagem, uma imagem regenerada da filosofia. A filosofia é reconcebida agora com análise, então daí a noção de a ideia e o nome de filosofia analítica, como análise ou decomposição de juízos e conceitos em seus constituintes elementares. Então, esse projeto, duas execuções grandiosas e impressionantes desse projeto são divulgadas no ano de 1903 por Russell e Moore.
Russell publica The Principles of Mathematics e Moore publica Principia Ethica. Nos dois casos, trata-se de chegar às noções primitivas, às noções indefiníveis, que devem poder ser aprendidas diretamente por contato imediato, por uma espécie de visão imediata. Então, Russell escreve no prefácio de The Principles of Mathematics que a investigação das noções indefiníveis da lógica matemática, noções como não, e, ou, sei, então, e assim por diante, escreve Russell, estou citando de memória, mas literalmente, é a tentativa de ver claramente e dar aos outros a ver claramente as entidades envolvidas, de tal modo que a mente tenha com elas a espécie de contato que tem com a vermelhidão ou o sabor de um abacaxi. E Moore, de sua parte, em Principia Ética, diz que a noção ética fundamental de bem, aquilo que é bom, aquilo que é intrinsecamente bom, intrinsecamente valioso, que essa noção é uma noção primitiva e indefinível, como amarelo. O Russell fala em vermelhidão, Moore em amarelo. O resultado é o seguinte: o termo final, a culminação de uma investigação filosófica, é a exibição direta dos indefiníveis. Os indefiníveis da matemática, no caso de Russell, a noção indefinível primitiva de bem, no caso da ética de que se ocupa Moore. De onde a arquitetônica do livro de Moore. A maior parte do livro, 80% dele, consiste no seguinte: a tese de Moore é que o bem é uma noção indefinível. Portanto, toda tentativa de definição do bem, toda teoria ética deve fracassar, porque deve deixar em aberto a questão de se algo é bom. E é isso que Moore trata de mostrar, passando em revista uma variedade de teorias éticas em que, sei lá, digamos que você tem uma teoria kantiana que diz que bom é aquilo que está conforme ao imperativo categórico. E aí Moore pergunta: vamos imaginar que um x tal, que x está conforme ao imperativo categórico. E a pergunta é: cabe perguntar ainda se x é bom? Se cabe perguntar, é porque o bem não foi definido. E isso é o que Moore trata de mostrar para uma variedade de teorias éticas, até chegar ao ponto em que, tendo descartado todas elas e preservado a tese de que o bem é indefinível, Moore procede à exibição direta desse indefinível. E é o capítulo final, intitulado O Ideal de Principia Ética. Aqui não se trata mais de argumentar, não se trata de demonstrar nada, trata-se de exibir diretamente. E Moore diz simplesmente, ele dá dois exemplos, são exemplos, não é tudo, mas são dois exemplos. Todo mundo sabe, ninguém duvida e ninguém contesta, que a apreciação da beleza na arte e na natureza e a afeição pessoal no amor e na amizade são coisas intrinsecamente boas. Portanto, todos nós conhecemos o ideal moral, todos nós temos experiência direta por contato do bem, e isso é tudo o que é preciso. Isso teve uma tremenda influência sobre toda uma geração de intelectuais, artistas e escritores britânicos. Há, por exemplo, uma carta da escritora Virginia Woolf à sua irmã Vanessa Bell, em que Virginia Woolf diz: estou lendo Principia Ética de Moore. Tenho a sensação de ser uma formiguinha subindo o pináculo de uma imensa catedral. E o economista John Maynard Keynes, no seu livro Portraits from Memory, diz que quando eles leram Moore, o impacto foi assim, foi o de pensar: nada desta ordem de grandeza foi feito em filosofia desde Platão. E Keynes diz: para a minha geração, o slogan era: o ideal é inefável e Moore é seu profeta. Bom, Russell adota inteiramente a teoria do juízo de Moore. No prefácio de The Principles of Mathematics, ele diz que em todas as questões filosóficas ele segue Moore, mas ele tem um problema que Moore não tinha, e que ele só tem porque ele trata de matemática, ao contrário de Moore. E o problema de Russell é o seguinte: como é que nós aprendemos juízos sobre o infinito matemático, sobre totalidades infinitas? Porque nós entendemos perfeitamente uma proposição como todo número inteiro positivo, blá, blá, blá. Mas nós não temos contato com todos os números inteiros positivos. Seria impossível para nós aprender
todos os elementos desse conjunto. Como é então que nós podemos pensar neles? E a solução que o Russell encontra e expõe no parágrafo, na seção 5, capítulo 5 de The Principles of Mathematics é a seguinte: o contato que nós temos não é diretamente com os números inteiros positivos, mas com uma entidade que está numa certa relação lógica com esse conjunto aí, que é o conceito denotativo todo número inteiro positivo. Este conceito eu apreendo, e é este conceito que, denotando cada um dos números inteiros positivos, permite atribuir valor de verdade à proposição que eu faço sobre os elementos dessa coleção. É um conceito, não é uma entidade concreta. Moore diz, se eu digo... Russell, se eu digo encontrei um homem na rua, isso não é literalmente verdadeiro, porque eu encontrei na rua não é um homem. Um homem é um conceito que não anda nas ruas, diz Russell, mas vive no limbo, na penumbra dos livros de lógica. O que eu encontrei, diz ele, foi um homem concreto, um indivíduo com um alfaiate, como é que ele diz? Um alfaiate e uma conta bancária, ou um bar e uma mulher bêbada. Um conceito denota, portanto, quando, se ele ocorre numa proposição, a proposição não é sobre esse conceito, mas sobre uma entidade relacionada de uma certa maneira com esse conceito. Tá tudo bem, mas tem uma coisa desconfortável aí, é que essa teoria de Russell leva a reintroduzir o que a teoria do juízo de Moore tinha querido eliminar, que é a ideia de um intermediário entre a mente e o mundo. Entre a mente e o objeto em que ela pensa, se interpõe agora o conceito, tal como ocorria na teoria idealista do juízo. E isso é ruim, isso é desconfortável, e Russell não vai permanecer muito tempo sustentando essa teoria. Quando ele puder encontrar uma maneira de se livrar dela, é o que ele vai tratar de fazer. E ele faz isso 2 anos depois de On the Noting. Ele faz isso 2 anos depois de The Principles of Mathematics, no ensaio intitulado On the Noting. On the Noting contém a contribuição mais importante de Russell à filosofia, é a sua publicação mais importante e é o texto mais importante da história da filosofia analítica e o mais importante documento da nossa bibliografia. Ele foi publicado em 1905 e o que esse texto revolucionário contém é uma reconsideração do comportamento semântico das expressões denotativas. O que são expressões denotativas? Estamos falando de expressões, não de conceitos denotativos. Estamos falando de entidades linguísticas. O que são expressões denotativas? Russell as apresenta por enumeração, por exemplificação. Ele diz que são coisas como todo homem, algum homem, cada homem, um homem, o atual rei da Inglaterra, o atual rei da França, o centro de massa do sistema solar no primeiro instante do século XX, a revolução da Terra em torno do Sol, a revolução do Sol em torno da Terra. Nós vemos que algumas dessas pessoas têm denotação, a maioria delas, mas algumas, como o atual rei da França ou a revolução do Sol em torno da Terra, não tem. Russell diz, portanto, uma expressão é denotativa em razão de sua forma. Ele está dizendo, portanto, ter a forma de uma expressão denotativa é uma condição suficiente para algo ser uma expressão denotativa. Mais adiante ele vai perguntar se é uma condição necessária e vai responder negativamente, que não é. Nós vamos ver que 50 anos depois, uma discussão vai ser suscitada acerca da suficiência dessa condição, mas nós estamos muito longe de chegar lá por enquanto. Tá? O que On the Noting oferece, então? Uma teoria sobre a forma lógica de proposições em cuja expressão ocorrem expressões denotativas. O caso mais interessante aí é o das descrições definidas, ou seja, das expressões denotativas em que ocorre um artigo definido. Por quê? Porque até aí, descrições definidas, coisas como o atual presidente da República dos Estados Unidos, eram tratadas como termos singulares. E efetivamente se comportam como se fossem termos singulares. Se eu digo Donald Trump nasceu em Nova York, bem, eu digo algo verdadeiro, e se eu digo o atual presidente da República dos Estados Unidos nasceu em Nova York, eu digo algo verdadeiro pela mesma razão. Mas que razão é essa? É a razão, por que razão? Porque Donald Trump é o atual presidente dos Estados Unidos e ele nasceu em Nova York.
Agora, o atual presidente dos Estados Unidos não denota intrinsecamente Donald Trump. Se alguma coisa aconteceu com o Trump nos últimos 30 minutos, eu não estou sabendo, e assumiu a presidência Mike Pence, então eu tenho agora a proposição, o atual presidente da República dos Estados Unidos nasceu em Nova York, que pode ser falsa, eu não sei onde nasceu o Pence, vamos supor que ele não é nova-iorquino como Trump. Então isso mostra que a expressão o atual presidente da República dos Estados Unidos não designa nenhum indivíduo em particular. O atual presidente da República Federativa do Brasil designa Jair Bolsonaro, como poderia designar Fernando Haddad ou alguma outra pessoa. Se o Bolsonaro renuncia ou morre, vai designar o general Hamilton Mourão e assim por diante. O caso mais interessante de expressão denotativa, portanto, são as descrições definidas, porque essas expressões parecem se comportar como termos singulares, e assim foram tratadas na história inteira da lógica, inclusive por Frege, e Russell é o primeiro a dizer, não, aqui essas expressões parecem ser termos singulares, mas na verdade são expressões de generalidade lógica. Quando eu digo o atual presidente da República dos Estados Unidos, eu estou falando de um X qualquer, quem quer que seja, tal que esse X é presidente da República dos Estados Unidos. Se eu digo o atual presidente da República dos Estados Unidos nasceu em Nova York, eu estou dizendo que existe um e somente um X que é presidente da República dos Estados Unidos, e esse X nasceu em Nova York. Isso é, eu estou dizendo, existe um X que é presidente da República dos Estados Unidos, e para todo Y, se Y é presidente da República dos Estados Unidos, Y é igual a X, e X nasceu em Nova York. Essa é a análise que elimina descrições definidas e mostra que sempre que eu tenho uma proposição em que ocorrem descrições definidas, o que eu tenho não é uma proposição singular, é uma proposição geral, que fala sobre um objeto indeterminado, que vai ser o X tal que X satisfaz aquela descrição, se é que algum objeto satisfaz aquela descrição. Com isso, o Russell também resolve o problema residual, nós podemos chamar assim de problema residual do não ser. Os pré-socráticos haviam investigado uma variedade de argumentos. Tem um que Platão atribui a Parmênides no Diálogo Sofista, tem um que Aristóteles atribui a Antístenes no livro 4 da Metafísica, no livro Gama, e assim por diante. Ora bem, esses argumentos concluíam que um juízo não pode ser um juízo falso, que toda representação está para algo que é o representado, do modo como um nome, por exemplo, está para o objeto que o nome nomeia. Assim, esses argumentos, tratando proposições como nomes de estados de coisa, chegavam à conclusão de que não pode haver proposição falsa, porque ou bem a proposição designa um estado de coisas, e nesse caso é esse estado de coisas que a torna verdadeira, ou ela não designa nada, mas nesse caso ela também não significa nada. Falsa ela não pode ser. Platão resolve isso aí mostrando que não é preciso que nada corresponda a uma proposição para que ela tenha significado. É preciso que haja correspondência entre as partes da proposição e a realidade. E que partes são essas? Bem, na forma mais elementar da proposição, nos diz Platão, essas partes são um nome, onoma, e um verbo, rema. Agora bem, a proposição será verdadeira se o objeto designado pelo nome e a propriedade designada pelo verbo se combinam, se conformam um ao outro na realidade. E falsa em caso contrário. Então, assim, por exemplo, ter, teto e voar não combinam na realidade. Não há um estado de coisas consistente de ter, teto voando. Então a proposição ter, teto, voar é falsa, mas ela tem significado, porque ter, teto designa ter, teto e o verbo voar designa a propriedade de voar. Assim Platão responde à pergunta quando um filósofo diz não é possível pensar o não ser, como Parmênides. Platão responde: se por pensar o não ser você entende dizer falsamente que algo é, eu mostro que isso é perfeitamente possível. Mas justamente porque esse argumento estava fundado num amálgama entre o modo de significado do nome e o modo de significado da proposição, fica em aberto a pergunta como é que é possível pensar sobre o que não existe, sobre objetos inexistentes. E para essa pergunta, Platão não deu nenhuma resposta, ele respondeu simplesmente, o condicional é esse: se por dizer o não ser você entende dizer falsamente, isso eu mostro que isso é possível. Mas se por dizer o não ser você entende falar do que não existe, Platão não tem nada a dizer sobre isso.
E ninguém teve nada a dizer sobre isso na história inteira da filosofia até Russell. Em 1905, Russell resolve cabalmente esse problema. Como é possível falar sobre objetos inexistentes? Como é possível falar sobre o não ser, sobre o que não é? A resposta é por descrição. A generalidade lógica serve para isso. Tá? Essa é a solução do problema residual de não ser em On the Note. Bom, há um tema agora que emerge daí, que é a ideia de que termos singulares designam objetos que esses termos representam diretamente. Russell explica isso na introdução a Principia Mathematica, o livro que ele escreveu em colaboração com Alfred North Whitehead, quando ele diz o seguinte: sempre que é possível supor que o sujeito lógico de uma proposição não existe sem privá-la de sentido, é manifesto que o sujeito lógico não é um nome, isto é, uma expressão que representa diretamente um objeto. Então, Russell de fato está introduzindo, com a ideia de representação direta, a ideia de proposições que são dependentes de objeto. O que quer dizer isso? Uma proposição singular, genuína, só pode se constituir se existe o objeto sobre o qual ela é uma proposição. Se esse objeto não existe, nenhuma proposição singular acerca dele é possível. É possível pensar por descrição no que não existe, mas não é possível nomear objetos inexistentes. Tá? Daí a solução dos três quebra-cabeças apresentados em On the Note. A solução que, a meu ver, é o principal atrativo da teoria das descrições, aquilo que motivou o fato sem precedentes de que essa teoria proposta por Russell nesse artigo em 1905 fosse aceita universalmente pelos filósofos, sem nenhuma contestação, durante meio século. A meu ver, não há nenhum precedente na história da filosofia para isso. E, essencialmente, os três quebra-cabeças, o que mostram, são três perplexidades intelectuais que são, na verdade, ilusões gramaticais, decorrentes do fato de que a forma gramatical da linguagem encobre a forma lógica das proposições que a linguagem expressa. Então, nós temos aquele sofisma acerca da identidade, a identidade explicada pela lei de Leibniz, que diz que se x é igual a y, toda a propriedade de x é uma propriedade de y. E nós temos agora a seguinte falácia. George IV queria saber se Scott é o autor de Waverley. Ora, Scott é o autor de Waverley, logo George IV queria saber se Scott é Scott. Nada mais falso. No segundo caso, nós tínhamos aparentemente uma proposição falsa cuja negação também era falsa. O atual rei da França é calvo, é falso, mas o atual rei da França não é calvo, também é falso. E parecia que tivéssemos uma violação, no primeiro caso, à lei de Leibniz, no segundo caso, ao princípio do terceiro excluído. E nós temos, por fim, a aparente impossibilidade de enunciar proposições verdadeiras sobre inexistência. Quando eu digo x não existe, ou bem x designa alguma coisa e a proposição é falsa, ou x não designa nada e ela não tem sentido. Não há nenhuma possibilidade dela ser verdadeira. Todos esses casos Russell resolve, chamando a atenção para o fato de que uma descrição, sendo o quantificador que toda descrição é, pode ter uma ocorrência primária ou secundária, pode ter um alcance maior ou menor. Assim como na construção, em todo menino ama uma menina, eu tenho a possibilidade de ler para todo x existe um y tal que x é y, mas eu posso ter também existe um y tal que para todo x, x é y. Isso depende de qual dos quantificadores ocorre em posição primária, subordinando o outro quantificador. Eu terei duas proposições diferentes conforme o caso. Uma vez que nós distinguimos o alcance que uma descrição pode ter em cada um dos casos, a gente percebe que é sempre uma ambiguidade que está na base do quebra-cabeça, da ilusão intelectual. Por exemplo, George IV queria saber se Scott é o autor de Waverley, é ambíguo. Isso pode significar George IV queria saber se existe um x, tal que x é autor de Waverley e somente x é autor de Waverley e x é igual a Scott. Ou pode significar existe um e somente um x que é autor de Waverley e George IV quer saber se x é igual a Scott. São proposições diferentes, como são diferentes os dois casos de negação que nós podemos ter para o atual rei da França é calvo. Eu posso dizer que o atual rei da França não é calvo, e isso também é falso,
Mas o que é verdadeiro é que não é o caso que o atual rei da França é calvo. Por quê? Porque não existe rei da França. Como diz Russell, a inexistência do rei da França não torna essa proposição sem sentido. Ela não é sem sentido porque ela é manifestamente um contrassenso. Tá? Bom, há um paralelo entre a distinção lógica entre nomes e descrições definidas e a descrição epistemológica entre conhecimento por contato e conhecimento por descrição. Para Russell, a distinção epistemológica é irredutível se a distinção lógica for irredutível também. Tá? Nomes nomeiam objetos que são conhecidos por contato, descrições objetos que são conhecidos justamente por descrição. Agora bem, como é que eu sei que objetos podem ser conhecidos por contato? A resposta de Russell é muito simples. Nós empreendemos uma investigação sobre as condições do contato cognitivo com objetos. Tá? Quaisquer objetos que não me possam ser dados ao contato imediato não são objetos que eu conheço por contato e sim por descrição. O método empregado aqui é o método da dúvida cartesiana. Quaisquer objetos cuja existência possa ser posta em dúvida não são objetos que não são dados ao conhecimento por contato. O que é distintivo justamente de um objeto que eu conheço por contato é que eu não posso supor que o objeto não existe, porque ele me é imediatamente dado. Então foi assim que Russell resolveu o problema dos nomes ficcionais em Ondenote. Apolo, Hamlet, etc. Dizer ele não são nomes, são descrições. Se eu quero saber o que significa Apolo, eu abro um dicionário de mitologia e me intero de que Apolo significa, por exemplo, o Deus Sol ou coisa parecida. Tá? Em todo caso, o objeto não me é imediatamente dado. Assim, o método cartesiano da dúvida é um método para segregar os objetos que podem ser nomeados, aqueles que nós podemos conhecer por contato, e os objetos conhecidos por descrição. Bom, essa teoria epistemológica é independente da teoria das descrições, e isso foi exatamente o que enxergou o mais importante e mais rebelde dos discípulos de Russell, Ludwig Wittgenstein. Nas notas em que Wittgenstein se baseou para escrever o seu pequeno livro de 70 páginas, Tratados Lógico-Filosóficos, o primeiro caderno que chegou até nós, outros materiais se perderam, mas o caderno mais antigo que nós temos data de 1914 e começa pela frase endereçada diretamente contra Russell: a lógica deve cuidar de si mesma, ou bastar-se a si própria, uma coisa assim. Logik muss für sich selbst sorgen. Isso é contra a ideia de fundamentar a lógica numa teoria do conhecimento, como Russell vinha tentando fazer. A ideia fundamental remonta a muito cedo no itinerário filosófico de Wittgenstein. No primeiro semestre em que ele teve aula com Russell em Cambridge, Wittgenstein escreveu em junho de 1912 uma carta a Russell em que ele diz que deve ser possível mostrar que não há objetos lógicos. Isso quer dizer que sinais como não, e ou sei, então não designam nada. Não há nenhum constituinte na proposição representado pelo sinal de negação. Se houvesse, a proposição P e a proposição não P teriam conteúdos diferentes, porque na proposição não P se acrescenta algo que não representa. Mas se não representasse alguma coisa, cada nova ocorrência do sinal de negação acrescentaria mais alguma coisa. E isso não é verdade, porque não P é a mesma coisa que P, e não P é a mesma coisa que não P. De um modo geral, qualquer número par de ocorrências do sinal de negação equivale à proposição negada, e qualquer número ímpar de ocorrências do sinal de negação equivale à negação dessa proposição. Então, para mostrar que constantes lógicas não representam nada, a estratégia de Wittgenstein é o emprego de uma invenção técnica dele, que são as tabelas de verdade. Como eu mencionei quando falei desse assunto, as tabelas de verdade foram uma descoberta simultânea de Wittgenstein e de Emil Post. Só que Post faz das tabelas de verdade aquilo que nós hoje fazemos no curso de Lógica 1. Uma tabela de verdade é um método de decisão para o cálculo proposicional. Permite decidir o que é tautologia, o que é contradição e o que não é nem tautologia nem contradição. Mas não é isso que Wittgenstein faz. O uso que ele faz é puramente filosófico. Uma tabela de verdade serve para mostrar que o sinal para uma constante lógica não designa nada. Se eu digo que a sequência de valores, a coluna de valores de verdade correspondente a uma certa função de verdade de P e Q é verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, essa função é a implicação.
Se eu digo que é verdadeiro, falso, 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 essa função é a conjunção. Se eu digo que é verdadeiro, 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 falso, essa função é a disjunção. Eu dou simplesmente combinações de valores de verdade e eu disse tudo. E ninguém pensa que V e F designam constituintes da proposição. Então, todo o conteúdo da proposição está dado nas proposições atômicas e as proposições moleculares simplesmente expressam condições de verdade de certas combinações de proposições atômicas. Então, para exibir esse modo de dependência, Wittgenstein tem a tese geral de que a proposição é uma função de verdade de proposições elementares. O que ele faz é exibir a forma geral da proposição. E a forma geral da proposição é a forma da operação de cuja aplicação sucessiva ou reiterada é possível engendrar, a partir de um número qualquer de proposições elementares, a totalidade das suas funções de verdade. Esse método permite demarcar os limites do sentido, tá? E mostra claramente, que tudo que fica para lá dos limites do sentido é mero contrassenso. Isso é por aqui que o acerto de contas com a totalidade dos problemas filosóficos se anuncia. Todos os problemas filosóficos têm a natureza dos quebra-cabeças de Russell, porque pode-se mostrar que toda a pretensão do discurso filosófico se situa para além dos limites do sentido. Por quê? Porque no discurso filosófico, como em certas proposições consideradas pressupostos metafísicos da ciência natural, como o princípio da indução, o princípio de razão suficiente, etc., e também nas proposições sobre valores, existe uma tentativa de enunciar algo que é verdadeiro, porém que é necessariamente verdadeiro. Ora, a única espécie de verdade necessária que Wittgenstein reconhece, a única que a forma geral da proposição comporta, é a verdade incondicional da tautologia, ou a falsidade incondicional da contradição. Tautologia e contradição não têm condições de verdade, porque a tautologia é incondicionalmente verdadeira e a contradição é incondicionalmente falsa. Mas o preço da necessidade da verdade da tautologia e da falsidade da contradição é a vacuidade. Eu não digo nada sobre o tempo que está fazendo quando digo chove ou não chove. Se me perguntam que tempo está fazendo, eu respondo chove ou não chove, eu posso ter certeza que disse algo verdadeiro. Em compensação, eu não disse nada sobre o tempo que está fazendo. Tá? É porque a tautologia é a única possibilidade de uma proposição incondicionalmente verdadeira, que tudo ou mais que cai para o lado de lá das fronteiras do sentido é mero contrassenso e por isso não pode haver proposições filosóficas. No prefácio do livro, Wittgenstein diz que o livro trata dos problemas filosóficos, ele não diz de problemas filosóficos, ele diz dos problemas filosóficos, e mostra, diz Wittgenstein, como eu creio, que a enunciação desses problemas está fundada no mau entendimento da lógica da nossa linguagem. Tá? Filosofia, em outras palavras, como ele diz no corpo do livro, filosofia é o nome de uma atividade e não de uma doutrina. Não existem teses filosóficas, mas existe uma atividade filosófica. E essa atividade é, como ele diz, o esclarecimento lógico dos pensamentos. Você toma os pensamentos tais como eles se encontram e esclarece a sua forma lógica, e esse é o resultado final da investigação filosófica. Coerente com o que ele pensava ter feito, como ele diz no prefácio, eu creio que todos os problemas foram resolvidos, e acrescenta que isso só mostra quão pouca coisa se fez, como é pouco importante ter resolvido todos os problemas da filosofia. Ele abandonou a filosofia e por cerca de 10 anos se ocupou de outras coisas. Quando ele retorna em 1929, ele retorna persuadido de que havia alguma coisa que não estava bem no Tratado dos Lógico-Filosóficos. E essa alguma coisa que não estava bem é o seguinte, é como explica a única outra publicação de Wittgenstein na sua vida, depois do Tratados. Ele publicou um artiguinho de 7 páginas, escrito em inglês, intitulado Some Remarks on Logical Form. E basicamente o que ele diz nesse artigo ele reconhece que Russell tinha razão ao apontar para a existência de relações de dependência lógica entre proposições elementares. A doutrina tractariana da forma geral da proposição requeria que proposições elementares fossem logicamente independentes. Para nós termos a combinatória de todas as possibilidades de verdade de um conjunto de proposições elementares, elas têm que ser logicamente independentes. Quer dizer, eu tenho P e tenho Q, eu tenho que poder ter ambos verdadeiros, ou P verdadeiro e Q falso, ou P falso e Q verdadeiro, ou ambos falsos. Todas essas possibilidades têm que ser possíveis. No entanto, se eu tenho duas proposições que atribuem
uma certa cor a um ponto no espaço visual, eu tenho um problema agora. Se eu digo isso é verde, digo isso é vermelho, isso é verde não é a negação de isso é vermelho. É uma outra proposição afirmativa. A negação de isso é vermelha, isso não é vermelho. E Wittgenstein no tratado dizia a afirmação de que um ponto no espaço visual tem duas cores ao mesmo tempo é uma contradição. Bom, se é uma contradição tem que haver uma negação aí, em algum lugar. A análise deve mostrar como trazer à tona essa contradição. Mas o que ele diz em São Logical Form é, olha, esse projeto é inexequível. Não é possível mostrar que existe uma contradição contida aí. Essas proposições estão numa relação de incompatibilidade, porém essa incompatibilidade não é aquela que existe entre uma proposição e a sua negação. Tá? Então, o que Wittgenstein está fazendo em 1929, de fato, é abandonando o postulado da independência lógica das proposições elementares e, com ele, abandonando a ideia de forma geral da proposição. Esse é o saldo líquido de Some Remarks on Logical Form. E bem se compreende que Wittgenstein tenha voltado à filosofia. Não é para repudiar completamente o que ele fez no Tractatus, mas, como ele diz, o Tractatus não é um monte de ferro velho querendo se passar por um relógio. É um relógio que não dá a hora certa. A tarefa é acertar esse relógio. E esse acertar que Wittgenstein teve fazendo passo a passo e que foi se tornando cada vez mais profundo e obrigando a revisões cada vez mais importantes. O mais importante do que vai emergir nos anos 29 e 30 é a consideração de como as condições de sentido de uma proposição dependem da verdade de outras proposições. De fato, a grande ruptura entre o Tractatus e a obra posterior de Wittgenstein se dá aqui. No Tractatus ele havia sustentado que ter uma proposição sentido não pode depender de que nenhuma proposição, nem ela própria, nem qualquer outra, seja verdadeira. E agora ele admite que uma variedade de proposições tem que ser verdadeiras para uma proposição ter sentido. Por exemplo, proposições sobre medidas, de que ele se ocupa nas observações filosóficas de 29 e 30. Se as nossas réguas fossem elásticas e dilatassem e contraíssem o tempo todo, a proposição esta mesa tem 1 metro de largura não teria sentido. Não é que ela seria falsa, e não significaria nada, porque nós não teríamos nenhum sentido a unidade de medida 1 metro se o padrão de medida está se alterando constantemente. Ora, que ele não está se alterando constantemente é um fato empírico. Do mesmo modo, as condições de atribuição do predicado psicológico, de predicados psicológicos em geral, a seres humanos e outros animais. Quando cachorros abanam o rabo, estão contentes. Quando gatos abanam o rabo, estão de mau humor. É um fato sobre a história natural de cães e gatos que assim acontece. E é uma condição para que tenha sentido dizer está contente ou está de mau humor. Tá? Dizer de um ser humano que ele está sentindo dor pressupõe que haja expressões comportamentais, como o gemido, por exemplo, que expressam esse estado psicológico. Então, isso explica que nas investigações filosóficas, o grande livro da década de 30, 40 de Wittgenstein, ele promove uma crítica daquilo que ele diz ter sido a sublimação da lógica da nossa linguagem no Tractatus, uma espécie de ideal de pureza cristalina que, em parte alguma, se realiza. Isso explica também que o interesse que despertou para Wittgenstein a contribuição, as contribuições de Moore à epistemologia na defesa do senso comum de 1925 e na prova de um mundo exterior de 1939. O ponto crucial para Wittgenstein não são as proposições que Moore apresenta como exemplos de coisas de que não se pode duvidar. Eu estou aqui sentado, tenho uma mesa na minha frente, tenho um celular em cima da mesa e assim por diante, mas que haja tais proposições, que haja proposições empíricas que não são testadas pela experiência, mas que servem como um padrão para medir a própria experiência. Proposições empíricas que são subtraídas, como diz Wittgenstein, ao jogo da dúvida. Assim, para dar um exemplo da filosofia da ciência, Carl Gustav Hempel nos convida a imaginar, nos estudos sobre a lógica da confirmação, uma situação em que nós estamos testando a proposição todo sal de sódio em combustão emite uma chama amarela. Agora eu ponho uma porção de sal de sódio em combustão, se emitir uma chama amarela eu confirmei a hipótese, se emitir uma chama de outra cor eu refutei a hipótese. Mas suponhamos que eu tenho agora um composto que eu não sei se é sal de sódio ou de outra coisa, e eu ponho em combustão. E o meu veredito vai ser, se emitir uma chama amarela é sal de sódio, se não emitir é outra coisa.
Nesse segundo caso, a proposição todo sal de sódio em combustão emite uma chama amarela não está sendo testada. Ao contrário, ela serve como um padrão de teste. Ela própria é um padrão de medida para testar a experiência. Que proposições empíricas tenham essa função é o fio condutor da última grande obra de Wittgenstein sobre a certeza, que culmina com todo o itinerário filosófico dele. Entre os anos de 49 e 51, Wittgenstein refletiu sistematicamente sobre essa flutuação que abole as fronteiras entre o empírico e o a priori, que é constitutiva da relação entre o empírico e o a priori, é saber que não há uma fronteira clara, delimitada de uma vez por todas entre uma e outra coisa. Bom, essas são em linhas gerais, esse é em linhas gerais o itinerário que nós percorremos até aqui. Espero que vocês pensem bastante sobre isso, vejam que dúvidas vocês têm e me encaminhem essas dúvidas, seja pelos comentários do YouTube, seja através de e-mail na sala de aula virtual. Até lá, bom fim de semana para todos.